O Espírito Santo como o selo. No Novo Testamento, lemos 3 vezes acerca de sermos selados com o Espírito Santo. Não é o caso que o Espírito Santo nos tenha selado, mas que Ele é o selo, pelo qual somos assinalados como pertencentes a Cristo. É Deus o qual também nos selou. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Somos chamados como sendo de Cristo, não por um sinal na testa, nem por qualquer peça de vestuário especial, mas pelo fato de termos o Espírito Santo habitando em nós. É preciso não confundirmos o nascermos do Espírito com o sermos selados com o Espírito. As duas coisas são inteiramente diferentes. Nascemos do Espírito a fim de sermos filhos de Deus. Somos selados com o Espírito porque somos seus filhos e pertencemos a Cristo. Um lavrador vai à feira para comprar algumas ovelhas. Agora, diz ele, vou marcá-las com a letra inicial do meu nome, para que, se alguma delas se extraviar, posso reconhecê-la depois como propriedade minha. Tendo pago o preço, em seguida põe nelas o seu selo, o seu sinal. O marcá-las não vai fazê-las sua. O preço que pagou é que faz isto. Ele põe a sua marca nelas porque são dele. Da mesma maneira, vou a uma camisaria e compro algumas camisas. Quando chego, depois a casa, pego no frasco de tinta especial e escrevo o meu nome nas camisas. Por que faço isto? Certamente que não o faço para que elas sejam minhas. O preço que paguei na camisaria tornou-se propriedade minha. Marco-as porque quero que sejam conhecidos dos outros que elas são minhas, quer na lavanderia ou onde quer que elas se encontrem. Com o crente dá-se a mesma coisa. Comprado com o precioso sangue de Cristo, pertence-lhe agora. E, por este motivo, Deus sela-o, dando-lhe o Espírito Santo para habitar nele. Desta forma, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Qual é a base em que somos selados? Que não nos enganamos quanto a isto. O Senhor Jesus, enquanto estava aqui no mundo, foi selado por Deus, o Pai. João capítulo 6, versículo 27. Este selo foi dado na base da sua própria perfeição moral e pessoal. Conosco, porém, o caso muda de figura. O Espírito Santo não nos é dado por qualquer coisa que haja em nós. Não somos selados devido à nossa santidade, o nosso progresso em coisas espirituais, a nossa maturidade da nossa devoção. Somos selados pura e simplesmente porque já fomos redimidos com o precioso sangue de Cristo. Somos selados porque estamos firmados em toda a eficácia permanente do seu sacrifício oferecido uma vez para sempre. Selados para a segurança. Um dos pensamentos principais ligado na Bíblia com o selo do crente é o de segurança. Uma coisa selava-se para a tornar segura para o seu dono. Muitas vezes se observa uma coisa interessante no mercado de Marrocos. Um homem compra alguns sacos de milho e logo, em seguida, sela-os. Depois de os marcar desta maneira, como propriedade sua, vai buscar o seu burro, volta então ao mercado, exige a entrega dos sacos que marcou e leva-os embora com ele. A mesma coisa dá-se no nosso caso. Deus selou-nos, deixando-nos aqui por algum tempo, até que Cristo nos venha buscar para nos levar. Os principais dos sacerdotes e os fariseus vieram ter com o governador romano, depois do Senhor ter sido crucificado e sepultado, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei.
Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos? Reparai na resposta do governador. Parece que estava aborrecido com aqueles homens ardilosos e não desejava fazer mais. Fosse o que fosse, para lhes agradar, tendes a guarda, disse ele, ide, segurai-o o melhor que vos seja possível. Observai agora como fizeram isso. O seu objetivo era tornar o sepulcro invulnerável tanto quanto pudessem, para que não fossem espoliado do seu conteúdo. Assim, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mateus capítulo 27, versículo 66. Com estas duas coisas, procuraram tornar o sepulcro seguro quanto pudessem. Primeiro, selando, segundo, pondo a guarda a vigiá-lo. Deus, em maneira semelhante, tornou-nos tão seguros quanto lhe seja possível. Primeiro, selando-nos com o Espírito Santo. Segundo, guardando e vigiando-nos, porque do justo não tira os seus olhos. Jó, capítulo 36, versículo 7. Ele vigia-nos noite e dia. Ficaria o sepulcro seguro para aqueles sacerdotes e fariseus? Não, porque um poder superior ao deles quebrou o seu selo, dominou os que vigiavam e roubou o sepulcro do seu conteúdo. Poderá tal coisa acontecer àqueles que Deus selou com o Espírito Santo? Não, graças a Deus. Não existe qualquer poder no universo que possa quebrar o selo ou colocar em perigo aqueles que Ele colocou em segurança. Ele tornou-nos tão seguros quanto possível. A nossa segurança é absoluta. Quando é precisamente que o crente recebe o Espírito Santo? Será no momento da sua conversão ou em algum período subsequente da sua vida espiritual? Vejamos o que diz a Epístola aos Romanos. Nos capítulos 3 e 4, a maneira como os ímpios pecadores são justificados é desenvolvida. No começo do capítulo 5, chegamos ao ponto onde declara que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, e o seu amor é derramado em nossos corações, no versículo 5, por que meio? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Concluímos que a justificação pela fé é acompanhada pelo dom do Espírito Santo. Alguns fazem objeção a isto, baseando-se nas palavras de Efésios, capítulo 1, versículo 13, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, mas não existe qualquer pensamento de sequência cronológica neste versículo. Devemos ler antes com o significado seguinte: crendo, fostes selados. A sequência é moral e não cronológica. Quando uma roda começa a girar, um raio vai seguindo o outro, mas nenhum raio principia a mover-se antes dos outros. Pode-se numerá-lo 1, 2, 3, etc., e observar-se que sempre segue um ao outro nesta mesma ordem. Contudo, todos começam a mover-se no mesmo momento. Não há qualquer intervalo de tempo entre o momento em que o número 1 começa e o número 2, embora o 2 siga o número 1. Da mesma forma, acontece com o crente. Chamemos o raio número 1 crer, o número 2 justificação, o número 3 o dom do Espírito Santo. Seguem um ao outro nesta ordem, porém, quanto ao tempo, todos coincidem. Houve exceções a esta regra geral nos dias de transição, dos quais lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Estas exceções são explicadas no capítulo 8,
Mas, em Atos capítulo 10, encontramos o princípio sobre o qual os crentes, especialmente de entre os gentios, recebem o Espírito Santo. Pedro estava pregando em casa de Cornélio, chegou à altura de dizer as seguintes palavras: todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 43. Aqueles que ouviam, evidentemente, estavam misturando com fé o que estavam ouvindo, receberam as boas novas, e enquanto Pedro ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não houve qualquer intervalo, nenhuma espera, nenhuma imposição de mãos. Ouvir, crer e receber o Espírito Santo eram todos ao mesmo tempo. Até quando? Até quando fomos selados com o Espírito Santo? Alguns responderão: até que o entristeçamos. Mas a Bíblia dá-nos uma resposta bem diferente. Estais selados para o dia da redenção. É o que lemos em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não é necessário dizer que isso não pode referir-se ao dia da redenção da alma, porque esse dia já raiou para todo crente em Cristo, mas há uma redenção ainda futura que aguardamos. Esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Os nossos corpos ainda não estão redimidos, embora pertençam a Cristo e sejam habitados pelo Espírito Santo, ainda estão sujeitos à corrupção e morte. Mas o dia se aproxima quando eles serão redimidos do último vestígio da semelhança de Adão e feitos precisamente à semelhança do corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. Esta é a redenção que aguardamos ainda e a sua realização está cada vez mais próxima. A exortação de que não devemos entristecer o Espírito Santo baseia-se neste fato. Se o entristecermos, não nos abandonará, mas retirará de nós aquele gozo e consolação que, em outras condições, se deleita em dar-nos. Desta maneira, faz-nos sentir quão grave é entristecê-lo. Quando alguém crê no Senhor Jesus e, em consequência, é selado com o Espírito Santo, está selado até o dia da redenção.